Oi, meu nome é Letícia Conde. Eu gostaria de caminhar e conversar sobre a poesia da empatia, do patos em geral e o que isso nos revela em muitas instâncias da nossa vida, principalmente socialmente e também particularmente, é claro. Uma coisa implica a outra como complemento. O que eu gostaria de observar enquanto paisagem é que empatia e todas as palavras que são feitas de patos, que vem do grego, significa paixão. Empatos é estar na paixão do outro. De dentro, e patos, essa paixão. E aí é necessário que pensemos sobre outras palavras em relação à paixão. Paixão é uma palavra que, por conta do seu lado fogo horizontal e sem a água para constrição, porque aqui nós já sabemos pelas nossas caminhadas anteriores, pelas poesias anteriores, que a paixão ela é como um fogo, é como um fogo que queima num óleo que é posto sobre a água. E, portanto, para que ele se torne vertical, para que ele seja um fogo vertical, precisa haver essa contração da água. Quando nós falamos, às vezes, de paixão, como, por exemplo, psicopatia, que é psicopatos, né? É uma paixão da psique, uma patologia da psique, nós vamos observando e, tradicionalmente, se procurarmos outras palavras, nós encontraremos que patos, ela acabou servindo, esse sufixo acabou servindo para designar patologias e, portanto, doenças. E por que disso? Eu estava falando da paixão como fogo. Isso se dá porque, por conta de não haver uma boa água para contenção e contrição desse fogo que queima nesse óleo, isso faz com que esse fogo se torne uma queimada, né? Ele se alastra horizontalmente em vez de ganhar verticalidade. Então, nem sempre ele designa o termo patos e a palavra paixão nem sempre designa uma doença em si. A empatia não é uma doença. A empatia é um estado saudável de paixão. Porque é a nossa capacidade justamente de nos colocarmos dentro da paixão do outro. É claro que veremos que nem sempre isso é necessariamente, automaticamente bom, porque é claro, quando pensamos em paixão, qual é a verdadeira paixão com P maiúsculo? É a paixão de Cristo, né? Aqui nós também sabemos já disso. Não há discussão quanto a aqui ser um canal cristão e ser claro que as coisas universais e cristãs são as únicas verdadeiramente centralizadoras e centralizantes em termos de emanação de todo o resto que já nos foi dado. Então isso não entra em questão. Assim sendo, o fato da paixão de Cristo ser a única paixão verdadeira, ser a face verdadeira da paixão, isso nos mostra que muitas vezes o que nós chamamos de paixão, de patos, no dia a dia, e achamos que é fogo e que é algo elevado, inclusive, que vai subir, é porque é fogo, sobe, né? Porque os eixos, como se diz na astrologia, né? Eu já ouvi pessoas falarem, né, que o eixo de ar e fogo, ou os eixos de ar e fogo, porque são 3 eixos masculinos e 3 femininos, que os eixos masculinos necessariamente sobem. É muito impressionante, né? Porque é como se a gente dissesse que todo pênis fique ereto. E sabemos que não é bem assim.
E sabemos que não adianta ter uma ereção por ereção. Não adianta ter tesão por tesão. O masculino, ele não funciona da maneira como vaidosamente algumas pessoas colocam e gostariam. E como hoje nós vemos socialmente acontecendo. Nós ainda não conhecemos a verdadeira faceta do feminino e do masculino. Ainda que, é claro, conheçamos em termos de termos a sua essência enquanto primor em nós, enquanto primazia, enquanto a nossa semente. Mas é preciso desenvolvê-la ativamente para que passamos a conhecê-la de maneira memorável e de forma a recordar ativamente. A recordação precisa se tornar ativa, como Maria, que guardava ativamente tudo em seu coração, e, portanto, é possível ter um acesso às coisas que se guardam no coração, e por isso recordação, porque é repassar no core, né? Retomar as coisas do coração. Então é preciso ter isso ativamente, assim como também de forma ativo-passiva, fazer em memória e ter em memória as coisas celestes também do Espírito, que são relativas ao Filho junto do Pai, né? Ao sacrifício do Filho dado pelo Pai, e que por isso representa um polo masculino, que deve ser ativo-passivo, porque não é eu fazer em memória ou memorizar as coisas, porque memória vem de mente. Tem o radical men, que é de mente, é relativo à mente. Então, fazer em memória é eu passar na mente. Assim como recordação é eu passar pelo coração, fazer em memória é eu passar na mente. E toda vez que a gente vai numa missa, é isso que nós estamos fazendo. Passando de maneira ativa-passiva na mente as coisas divinas. E é por isso que nós somos ativos na missa, mas a principal ação é a de Deus. E por isso que se torna algo ativo-passivo. Porque nós devemos entregar a nossa atividade nas mãos de Deus. E ela está ali a serviço das coisas verdadeiramente celestes e divinas. E não por vontade própria. Deus não... A transubstanciação não acontece por simples vontade do homem, porque fala, Deus, desce. Não é assim. Aparece aqui, amigo. Não é assim. Inclusive, tem as fórmulas exatas, para que isso, de fato, se dê e se faça. Então, em observação a isso, nós vemos que o masculino e o feminino, eles diferem em termos de atuação, são complementares e é dificílimo enxergarmos a complementariedade em termos... a gente sabe muita teoria, tem-se muita teoria, mas a prática é completamente diversa e a gente vê que daí a teoria não é nada e que não temos teoria de fato, porque senão levaria a algum passo. Então, vemos o quanto somos ainda miseráveis num sentido minúsculo da coisa mesmo, em relação a essas coisas e a vivência delas. E, portanto, a gente fica achando que, às vezes, o eixo masculino pode ajudar o nosso mapa ajudar o nosso mapa a se elevar, mas não é nem o mapa a se elevar, ajudar a nossa vivência. E que se a pessoa tiver muito fogo e muito ar, ela vai ter mais facilidade em subir, em se elevar, em buscar coisas altivas. Isso está longe de ser uma verdade, muito longe. E é muito provável que ainda que não haja, ainda que a gente fale de uma primazia do masculino sobre o feminino em termos de o masculino ser a cabeça e, portanto, seria o que realmente encaminha as coisas e encabeça as coisas, e aí nisso faz sentido dizer que o eixo masculino do mapa, ele é o que encabeça a nossa vida. É a maneira, não é que ele encabeça, na verdade, é uma maneira
científica, de observarmos como a nossa vida espiritual é encabeçada. O mapa por si mesmo não faz nada, né? Somos nós, até porque ele próprio é uma escolha nossa, junto dos anjos, junto de Deus. Mas antes disso, porque para viver isso é algo muito elevado, né? Essa é uma vivência que precisa ser um apóstolo para tê-la. Portanto, não é algo automático acreditar que as coisas do masculino vão necessariamente encabeçar e encaminhar a nossa vida mais para frente e nos fazer progredir. Muito pelo contrário. Dependendo de como está o nosso masculino, pode ser a nossa grande queda. E o eixo masculino do mapa pode revelar onde está a nossa grande queda e nos levar a uma grande possibilidade de queda. E não o feminino. É claro que se nós pegamos Adão e Eva, né? Eva passa primeiro pelo rebaixamento, né? Por aceitar e imaginar a situação de estar no lugar de Deus e de agir em vontade própria, e aí depois, de fato, age-se em nome próprio, em vontade própria, ao também arrastar Adão para isso, né? Por assim dizer. Mas sabemos que a grande problemática é Adão ter caído. A grande problemática é sempre espiritual. E o próprio fogo se alastrar horizontalmente é uma problemática masculina. Vai nos mostrar isso, que envolve o feminino. Por quê? E aí nós vamos, então, observando como que as duas coisas, apesar de nós ordenarmos em hierarquia, é como São Paulo diz, né? Em Cristo Jesus não há homem e mulher, né? Servo, escravo, não há pagão, judeu, não há diferenciação de dualismos concorrentes e de separatividade, como hoje nós tomamos as coisas, né? Desse mundo cindido e diabólico, porque o cindir é a diabolização. Então, quando nós falamos diabolos, né, é aquilo que se bifurca. Quando nós falamos de símbolo, é aquilo que une. E por isso que o que é diabólico cria separação e divide a própria casa, inclusive. É algo necessariamente arquetípico do mal, do princípio de estar afastado de Deus. Quando nos afastamos de Deus e negamos a Deus automaticamente, necessariamente, todas as outras coisas que vivem em nós e que nos rodeiam vão sendo partidas. O nosso interno e externo, né? É isso que eu quero dizer. A nossa vivência interna e externa vai se indindo por vontade nossa, por estarmos agindo por vontade própria. É algo necessário e inevitável. Por isso que o mal é burro. Né? Escolher o mal é realmente o ápice de uma grande burrice, de uma grande cegueira, de uma grande, enfim, nulidade de si mesmo. E aí nós observamos que se esse mal e esse masculino e esse fogo é um fogo que se alastra na horizontalidade quando nós falamos de paixões baixas humanas, como em psicopatia, por exemplo, por que hoje eu ouço, eu vejo, eu gosto muito de psicologia e eu procuro muitos vídeos, muitas pessoas da área para ouvi-las, né? Assim como leio livros da área.
Eu acho muito engraçado as pessoas hoje falando que psicopatia não é um bom termo. É o melhor termo que poderia haver para o que é psicopatia, né? Por mais que não seja uma doença, dita uma doença, porque não tem exatamente cura, ainda que você possa sim vigiar essas pessoas, né? E deva se vigiar mais do que as outras, inclusive. Assim, talvez, né? São pessoas que deveriam estar sob uma vigília o tempo todo. E já sabemos que cura significa vigia. Então, quer dizer... Mas é que nós vamos entrando em conceitos nossos, humanos, de que curar é você alterar aquele estado daquela pessoa. E aí, de fato, você não vai alterar a maldade que há naquela pessoa, porque há uma problemática que é a seguinte: não há água para contê-la, e água é o polo feminino. Quando nós falamos de ânimos e ânima, que é a nossa alma, que é o nosso lado que está inconsciente, que atua de maneira inconsciente em nós, e que seria o nosso polo complementar ou oposto, dependendo do grau de cada um, que vai se manifestar como Eros se manifesta a psique. E aí, quando eu puxo o mito de Eros e psique, esqueçam gênero, tá? Porque para os homens continua sendo a atuação da psique, em termos de que nós somos a psique num plano de pseudoconsciência, né? E digo pseudoconsciência porque ela ainda não estava no Olimpo, porque ela era uma mera mortal. Então, em morte, e nessa ciência de morte, essa consciência de morte que temos, desse mundinho banal, um mundo com M minúsculo, né? Nós somos a psique, independentemente do nosso gênero. Seja eu homem ou mulher, eu faço o papel da psique. E a minha alma, o meu lado almístico, faz o papel de Eros. O que mostra que a alma sempre, né, ela deve se casar conosco de tal forma que as coisas, a princípio, estão ocultas, estão nebulosas, estão envoltas em mistério, em inconsciência, subconsciência, etc., né? Em coisas que não são alcançáveis, não são palpáveis, não são visíveis. Assim como o psique não podia ver Eros, não tinha uma visão plena e direta de Eros. Se casa com Eros, né? Assim, não sei se casam, né? Eles ficam juntos, se têm um ao outro como amantes, mas com a condição de que ela nunca o veja. E aí, é claro que em um determinado momento, por conta de fofocas, de sugestões maldosas alheias, acho que de suas irmãs, né? Não tenho todo o mito em detalhes aqui agora de cabeça, mas a psique, ela vai ver Eros, porque, né, como é que ela pode ser casada, pode estar junto de alguém que ela nunca viu? Ué, deve ser um monstro, deve ser algo horrendo, horroroso, não é mesmo? Se é sombra, se é obscuro, se é negro, deve ser decaído, deve ser baixo, deve ser horrível. Não é isso que a gente pensa, não é assim que a gente pensa maldosamente? Até em termos de como o racismo se estrutura, inclusive, é assim. As coisas são arquetípicas, não são à toa. Mitologicamente a gente encontra os pontos que tangenciam e convergem para explicar essas coisas todas. Então, o que está obscuro, o que está na escuridão, deve ser ruim. Logo, ela deveria observá-lo, encontrar um jeito de vê-lo de fato, ver a sua face com a luz. Só que ela utiliza de uma falsa luz para observá-lo.
E aí, reza a lenda que nisso Eros acorda, seja pelo gotejar da vela ou qualquer outro motivo. Vai ter importância esses detalhes, mas aqui no momento não importa. O fato é que ela acaba acordando o Eros e ele foge, né? Ele acorda e ele é muito belo. Se revela um ser belíssimo, belíssimo. E vai embora. E aí depois tem todo o processo de negociação e contratual para que Psique, né, não morra, mas se torne uma imortal. E aí Eros consegue que ela de fato entre no Olimpo e ela se torna uma imortal, para que não pereça por conta de ter visto Eros. Porque havia qualquer coisa de uma maldição assim, de que se ela visse Eros, ela morreria sendo uma mortal, ela permaneceria em eterna morte. E aí ela pode passar a imortalidade. Agora vejam, por que psicopata é o melhor termo para o que é uma psicopatia? Porque a paixão de uma pessoa que é psicopata, ela não é a paixão que se casa com Eros. É uma paixão que se casa com a própria psique. É uma psique masturbatória, casada consigo própria. Por isso psicopatia, porque é uma paixão pela própria psique e não por Eros. E não pela sua ânima ou ânimos. Uma pessoa psicopata, ela é desalmada. E é por isso que é a própria manifestação daquilo que nós podemos chamar anticristo. É claro que não é o anticristo, né? Mas é, arquetipicamente falando, a manifestação disso. Porque aquela paixão, de fato, não há possibilidade de se tornar crística. Porque não há possibilidade de se casar com Eros. E é por isso que algo tão insolúvel, não sei se insolúvel é a palavra correta, mas tão insolucionável em termos humanos, nossos, científicos. Por isso que fala, né? Não é doença porque não tem cura, em termos de você fazer com que uma pessoa psicopata deixe de ser psicopata. Então, eu não sei se, por exemplo, passar nascimentos e nascimentos observando essas pessoas, vigiando essas pessoas, não faz com que muito lentamente haja algum progresso em termos de aprenderem alguma coisa e voltarem à possibilidade de reencontrar Eros, reencontrarem a sua alma e Cristo, portanto. Eu não sei. Mas acredito que, sendo a salvação aberta a todos e a todas as criaturas, milagres acontecem. Agora, não acredito que esses tipos de milagre ainda vão se dar. Venham a se dar já. Não. Mas talvez haja a possibilidade, sim, de cura em termos de vários nascimentos. O que talvez também signifique não só nascimentos como nós conhecemos hoje, né? Não só a vida no estado evolutivo como conhecemos hoje, mas vários estados evolutivos
que gradativamente vai fazendo com que seres que sejam vigiados de maneira constante e intensa, aos poucos, por não praticarem, não porem em prática aquilo que as suas maldades, etc., né? Isso cria a possibilidade de, portanto, poderem, quem sabe, algum dia aprender algo nesse retrocesso que escolhem, né? Nesse voltar. Voltar às trevas total, anterior a uma manifestação nossa. Então, eu não sei. Mas sei que o joio é separado do trigo também. E que há ranger de dentes. E que há um sofrimento muito grande em fazer e chegar a esse ponto de irreversibilidade atual das coisas na carne, na manifestação de um nascimento. Isso é muito dolorido, muito. Ainda que essas pessoas que disso, que isso manifestam, né, que manifestam uma psicopatia, elas vão jurar de pé junto que elas não sofrem, é óbvio, né, porque elas não sentem, porque etc, etc. Mas o grande sofrimento é espiritual. E o inferno é puro sofrimento. E aqueles que decaem, aqueles que caem, sofrem. E enfim, o caso é que mesmo havendo grande sofrimento, é por escolha, né? É por escolha. Portanto, devemos ter cuidado com a empatia, inclusive por isso. Porque, por exemplo, ter empatia pelo mal é nós sairmos da paixão de Cristo e nos permitirmos entrar realmente na paixão satânica e lucífera. E isso significa se aproximar cada vez mais de uma psicopatia, de uma psique que não se casa com Eros, mas consigo própria, consigo mesma, com o próprio, né? É aquele que se casa com o amor próprio, com a vontade própria, consigo próprio, com a própria manifestação, com os próprios desejos, as próprias ações, tudo que é próprio. Aquele que se casa com a propriedade, se esquecendo que propriedade em si não é algo ruim, mas só é próprio aquilo que é de Deus, porque só Deus é dono de todas as coisas. Então, é possível falar de propriedade e de se ter propriedade do amor? Em relação ao amor, sim, é possível. Só que sem tornar Deus uma propriedade minha. Como se eu possuísse Deus para mim, amor próprio. Eu posso ter propriedade ao falar do amor. Propriedade ao falar de alguma coisa, de paixão de Cristo, de empatia, psicopatia. Mas nada disso se torna meu
só porque disso eu falo e em mim isso se manifesta. Esse meu é completamente temporário. Então é muito perigoso, inclusive, ter empatia. E é por isso que a empatia excessiva, como dizem, né? Fala assim, o excesso de empatia também adoece. Né? A pessoa que é altamente empata, ou empática, né? Enfim, acho que essas duas palavras são possíveis, né? Eu não sei. O caso é que não é nem que precise de uma alta quantidade de empatia para que ela seja um problema, não. Se você se enfiar na paixão alheia sem ter discernimento se aquela paixão é ou não de Cristo, é queda, não é empatia. Vai ser muito bonitinho para os outros verem. Vai ser muito bonitinho para chorar e todo mundo achar que, nossa, coitadinha dela, coitadinha dele, nossa, que pessoa linda, como ela sofre pelos outros, nossa, como ela é bonitinha, como ela faz o bem, como ela quer o bem do próximo, ela quer o bem dos pobres, nossa, Mas se aquela pessoa que está na pobreza por conta de uma paixão que não é a de Cristo, porque várias vezes, eu volto a repetir, porque essas repetições são necessárias para fixação. A aparência não dita as coisas de cima, mas as coisas de cima ordenam a aparência. E, portanto, não é porque alguém é pobre que automaticamente está passando pela cruz de Cristo, como na igreja adoram isso. Adoram isso. Aqui no Brasil, principalmente, né? Adoram pobre de estimação. Eu tenho pavor disso. Pavor. Porque é isso, as pessoas ficam verdadeiramente acreditando que se elas forem empáticas com um pobre, elas sabem o que elas estão fazendo. E nem sempre. Assim como tem pessoas que daí, por conta disso, acham que não ter empatia com um rico é porque automaticamente, né, as pessoas ricas são de uma paixão que não é a de Cristo. Aí fala, mas todos os apóstolos eram pobres. Mentira! Né? Mentira, tinha publicano no meio dos apóstolos. Tinha cobrador de impostos no meio dos apóstolos. Então, assim, não sei se era cobrador de impostos, mas acho que era, né? Um deles, não sei se Mateus, se André, enfim. Mas não é bem assim. Agora é claro, né? Não é que automaticamente é pobre, pronto, está carregando a cruz de Cristo. Nós devemos entender que antigamente se dizia pobre fisicamente, sem propriedade material, porque existe uma coerência arquetípica nisso. Mas quando nós vamos acordando, vamos sendo acordados para o fato de que a aparência, ela mente, a aparência é lucífera e satânica, a estruturação das coisas como as coisas estão, desculpe. A estruturação das coisas como estão e a sua aparência são satânicas e lucíferas. Quando nós acordamos ou vamos sendo acordados para isso, nós vemos que não é porque é pobre que é bonitinho, não é porque é rico que é malvadinho, não é porque é padre que está no céu, não é porque é bispo que está no céu, nem papa. Quantos papas não houve na história que eram pessoas horríveis, completamente satânicas, eram um lado de Pedro que... Nossa, mãe do céu, só desvio. Agora, é claro, quando nós acordamos para essas coisas e somos acordados para essas coisas, nós podemos passar e devemos, né? Temos maior responsabilidade. Quanto maior a responsabilidade, mais é cobrado. De que então, não é por qualquer um automaticamente que eu vou ter empatia. Não é com qualquer um que eu vou
Não é qualquer um que eu vou poder escolher para Papa. Eu preciso começar a acordar de que tem que ter certas características. E aí a coisa vai ficando mais rigorosa. Que não pode, precisa de padre, tá? Mas não pode ser qualquer um. Não dá para ser de qualquer jeito. Não adianta ser pedófilo. Mas precisa de papa. Precisa de padre. Deixa fazer o que quiser, porque vamos ainda cobertar as coisas. Tá lá fazendo um monte de coisa. Não precisa nem ser pedofilia ou abuso infantil, né? Porque inclusive, eu trato como pedofilia qualquer abuso infantil, mas existe a diferença, né? Pedófilo nasce pedófilo. Mas tem muitas pessoas que, ao passar pelo celibatarismo, eu já falei sobre isso, o celibatarismo não é para qualquer um. Eu não recomendo. Não recomendo. Porque se enfrenta a demônios que são gigantescos. Um deles é de pedofilia, ou, como a gente não se torna um pedófilo, um abusador infantil. Tem demônio responsável para isso, para fazer com que pessoas que passam pelo celibato e que estão buscando num momento coisas celestiais, no outro elas caiam através do abuso infantil. Tem outras que caem pela homossexualidade. Tem gente que nasce homossexual. Isso é uma coisa. Nascer gay está tudo bem. Tá numa vida torta? É pecado? É. Mas já falamos na poesia da diferença entre Rosa Cruz e catolicismo, sobre como a Rosa Cruz é responsável por essas pessoas que andam em caminhos tortos, mas que são verdadeiros buscadores. Então não é dever da igreja aceitar casamento homossexual, por exemplo. Ela não deveria jamais aceitar matrimônio homossexual. Agora, ter leis que defendam essas pessoas, ter possibilidade de uma vida digna, isso é o mínimo. Mínimo, né? Mínimo. Então, temos que garantir os direitos de todas as pessoas. Desde que elas cumpram com seus deveres também, né? É claro. Todo mundo adora pleitear direitos sem cumprir deveres. Então devemos ser preservadores da vida e da existência, independentemente se é filho pródigo ou não. Agora, existe sim a queda através da homossexualidade de pessoas que não nasceram homossexuais e enveredam por esses caminhos por conta de demônios, por conta de sugestão, por conta de coisas que são malignas. Tem, porque isso nos afasta das coisas que são arquetípicas e simbólicas. Pode ser um passo pequeno, a gente pode falar, mas não significa quase nada. Mas para uma pessoa que está num caminho espiritual, ou que tinha realmente um verdadeiro desejo, mínimo que fosse, de fazer um caminho espiritual, aquilo é uma queda muito grande e é algo muito grave. É algo muito grave. Então, nascer homossexual não é grave. Vai viver a vida, tá tudo bem. Está tudo bem. Busque, como eu sempre falo, busque o que é escrito nas linhas tortas. Não se apegue às linhas tortas. E aí, tudo bem. Aos poucos as coisas desentortam. Não é por força de cura gay, por algum método humano, dessas abominações que se cria por aí. Isso aí é bobagem, é bobajada. Bobajada é eufemismo, porque isso na verdade é violência, né? É uma grave violência. Agora,
Não quer dizer que não tenha pessoas que não nasceram gays, não nasceram homossexuais, não nasceram lésbicas, o nome que se dê, mas que, ao passarem por um celibato, ao passarem, adentrarem a instituição religiosa, ao buscarem algo mais elevado, vão passar pela tentação e provação da homossexualidade e vão cair. E aí é queda. Aí é queda. Portanto, há que se tomar cuidado. E eu estava falando disso tudo para dizer que eu fui puxando dos papas, dos padres, homens e mulheres, enfim, para irmos observando como que ter empatia com qualquer um não é algo automaticamente legal e desejável. Porque devemos ter discernimento para conhecer qual é a paixão que o outro vive. Porque se o outro não vive a paixão de Cristo, nós estamos tendo empatia pela paixão errada e, portanto, é queda, porque estamos nos colocando em uma paixão que é fogo horizontal e vai ficar achando que fogo e ar eleva e não eleva. Vai ser queda, feia, grotesca, horrorosa. Horrorosa. Vai ter empatia por coisas que não tem como a gente se colocar dentro daquela situação, porque não tem justificativa, não tem motivação, porque o mal não tem motivação, não tem justificativa, não tem, enfim, não leva a lugar nenhum, não tem origem e não tem fim. Não leva a lugar nenhum, porque quem leva a algum lugar não é o fogo, é a água. E aí a gente vai vendo como que os polos, como que as coisas são uma única, e ao mesmo tempo, como que vai havendo, para serem únicas, essa troca de polaridade. Porque progressão é fogo e ar. Mas o direcionamento dessa progressão, em termos palpáveis, precisa da água. Sem a água não se faz nada. E é por isso que não pode jogar a água e a terra fora. Não pode jogar a manifestação do feminino fora. Não se pode deformar o feminino, abandonar o feminino, descartá-lo, sublimá-lo. Não importa o nome que se dê, de bonitinho a horroroso, para o que se faz com o feminino hoje, em muitas falas das mais esotéricas, mais psicológicas, mais religiosas, as mais científicas, materialistas, pseudo-filosóficas, né? Porque tudo isso é pseudo-coisas. Porque cada vez que a gente deforma o feminino e deforma o masculino, nós estamos sem rumo, andando em círculos. E, portanto, não é o bem quem fala, é o mal. É o nosso lado maligno que fala quando dizemos essas coisas. Não se joga terra e água fora, porque sem a água, esse fogo não ganha contrição. Sem a água, ele não tem a possibilidade de encaminhamento, porque emoção é aquilo que me impulsiona, né? A emoção é algo momentâneo e que me move. É a terra, né? É o que me dá chão para caminhar, por assim dizer, para me manter. Então a emoção, ela me move e me mantém como uma terra. Mas o sentimento, ele direciona enquanto água, em termos de carregar aquilo no colo.
Então as emoções, elas estão no fundo, é aquela terra no fundo que dá a sustentação. Mas não adianta só emoção também. Só emoção também é queimar fogo para todo lado, pegar fogo na floresta. Eu preciso da água, então eu preciso de sentimento. Eu preciso de sentimento. Porque pensa que pessoas que rumam à psicopatia em termos de vários nascimentos, porque isso não se dá só de uma hora para outra, né? São várias escolhas, uma hora nasce psicopata, mas são várias escolhas que vão sendo feitas que levam a isso, a um processo psicopático. E isso dá para se ver ao longo de vários nascimentos acontecendo. Dá para ver, tá? Não é de uma hora para outra. De toda maneira, pensa que pessoas num processo desse psicopático, psicopatologizante, psicopassional, elas não têm emoções. A ira, o ódio é uma emoção. A gente pode falar de emoção positiva, negativa, pouco me importa. Eu não estou falando aqui do que é legal ou não legal sentir ou ter enquanto motivação e enquanto movimento. Mas emoção tem. Agora, sentimento não tem. É por isso que falta água. E por isso que o emocional se liga muito mais ao lado reptiliano nosso, inclusive. O instinto e o emocional estão muito conectados. Agora, o sentimental é eu saber da sensação, é eu saber do sentido da minha vida, daquilo que acontece comigo, de quem eu sou, para onde eu vou, de onde eu vim, das coisas que faço, das minhas ações, que são o fogo que está nessa água, que queima nesta água. E é muito belo, né? Porque, olha, eu vivo falando, José é contração, José é contrição, José é aquele que nos ensina o arrependimento. Mas aí quando nós olhamos para as coisas acontecendo, quem faz o papel da contrição é a própria água. E quem está em obediência, em pobreza e castidade, é o próprio fogo, queimando naquele óleo. Olhem que belo isso. Como que através do casamento é possível nós observarmos como que verdadeiramente aquilo que é fogo se torna água e o que é água se torna fogo, por troca de polaridade, por troca de identidade e de união como uma só carne de fato. Porque Maria não deixa de ser água e José não deixa de ser o fogo. Mas a sua manifestação, a manifestação desse fogo se torna uma atividade passiva. E aí por isso que na imagem é a água, assim como a passividade de Maria se torna uma passividade ativa. E por isso se torna o fogo na imagem. Esses entrelaçares são os mais belos de serem observados e vistos, e vividos acima de tudo, é claro. Então, por isso que tenham cuidado, meus amores. Estejam atentos. Porque não significa deixar de ter empatia por uma pessoa pobre simplesmente porque ela é pobre. Mas vejam verdadeiramente as necessidades das pessoas. Tem pessoas que de fato sofrem a paixão de Cristo através da pobreza física. Isso é real. E isso acontece, de fato. Então,
Tem vezes em que somos sim chamados a ajudar as pessoas e a sermos empáticos através da fome e da sede do outro em aparência, porque é literal, porque está na literatura do livro da vida, porque aquela pessoa verdadeiramente precisa daquela ajuda. E porque nós verdadeiramente devemos ajudá-la naquele sentido. Está no livro da vida, é preciso ouvir o Espírito Santo. Agora, depois de observar essas coisas todas, nós podemos começar a nos abrir para o entendimento e para o sabor, para a sabedoria de que empatia é muito mais do que eu estar dentro da passionalidade do outro de qualquer jeito, de qualquer um, ou por pura aparência. Não é qualquer coisa que é empatia, não é qualquer paixão que é a de Cristo. E não é porque tem patos ou paixão no nome que vai ser necessariamente uma doença ou uma solução. Existe paixão com P minúsculo e paixão com P maiúsculo. Mesmo as paixões com P minúsculo, né? Tem aquelas que justamente a gente realiza milagres e outras que ainda não é possível, se é que algum dia será possível. Mas talvez o nosso conceito, inclusive, de cura é que ainda precise ser revisado. Porque é isso. Talvez o caso dos psicopatas não seja porque nós vamos mudar a psique deles, mas porque iremos de fato vigiar. E vigiar em aparência, porque são as pessoas mais aterradas na aparência que há. Então não tem como fazer nada por essas pessoas para além da aparência. Então talvez fazer algo em aparência seja a própria cura, o começo de uma, ou a única possibilidade de fato, evitar danos maiores. E, portanto, vigiar. Realmente ter pessoas que vigiem as almas que passam por um processo psicopático. Isso, em muitos sentidos, já acontece, né? Espiritualmente falando. Mas talvez precisemos melhorar isso em termos de carne, né? De manifestação física. Em saber discernir quem são essas pessoas e colocá-las sob uma vigília 24 horas, constante. O que não quer dizer estar preso 24 horas. Mas ter alguém junto dessas pessoas 24 horas para que de fato elas não cometam atrocidades, para que de fato elas não possam exprimir na materialidade a sua nem sei o nome, né? O seu vazio, o seu nada. A atrocidade que é chegar ao ponto em que chegaram. Talvez isso seja a cura, enquanto a gente fica ainda pensando que curar é mudar o outro completamente. Talvez o nosso conceito de cura é que precise ser revisado. Como eu disse anteriormente. E psicopata é um excelente termo. Observemos o que é a paixão de fato. Estudemos sobre a paixão de Cristo. Aprofundemos essas coisas, porque realmente paixão
é algo muito mais profundo e muito mais difícil de ser adentrado do que a gente imagina, ainda que extremamente simples. Simples, não fácil, difícil, mas não complexo. É isso, meus caros. Que sejamos empáticos com as pessoas certas e que saibamos que isso não evita ter compaixão e que, aliás, né, com pessoas más e com os nossos inimigos, nós não devemos ter empatia, devemos ter justamente compaixão, porque devemos colocar a nossa paixão junto deles. E é por isso que é preciso que nós encontremos Cristo e sejamos encontrados por Cristo para que possamos fazer isso. Por isso que só Cristo, só através de Cristo é possível amar o inimigo. Porque é só através da compaixão que eu consigo verdadeiramente me colocar ao lado daquela pessoa de forma que a minha paixão altere aquela pessoa. Minha paixão, modo de dizer, né? Que é a paixão de Cristo. Minha que eu falo que temporariamente é emanada de mim, né? É manifestada através de mim. Mas então, não é verdadeiramente a empatia que altera as coisas, é a compaixão. A compaixão altera. E é claro que, acima de tudo, o amor. Então tenham amor pelos inimigos e compaixão pelos inimigos. Levem a vossa paixão crística até os inimigos e amigos também, é claro. Estejam com a vossa paixão junto deles. Mas não necessariamente se coloquem dentro da paixão do outro, porque isso pode ser uma queda, pode ser uma falácia. Muitas vezes, provavelmente a maior parte das vezes, é provável que pequemos nesse quesito, porque, né, o que sabemos, quase nada, para não dizer nada. Mas, enfim, saber que nada sabe são outros 500, né? Então fica o quase nada. É isso, meus queridos. Eu espero que algo disso frutifique em vossos corações para além de vossos ouvidos. Fiquem com Deus. Que a paz de Deus seja convosco e que Ele vos guie e vos guarde, agora e sempre. Amém.